Gente do céu, mandei o convite, recebi o pedido aqui, Carol. Vamos lá, o que está acontecendo? Esse bate-papo de hoje é muito especial. A gente está fazendo essa série de lives com mães muito queridas, né? Que eu chamo de Best Mom Forever. Você não está conseguindo entrar, Carol? Dá um oi aqui nos comentários. Eu fui chamar a Carol, convidar e deslogou, caiu tudo. Ó, vou mandar o convite. Pronto, mandei. Dá até medo de tocar, né, gente? Eu estava falando da tempestade, tá aí. Já mandei o convite, Carol, recebeu? Eu falei da tempestade do Rio de Janeiro, todo mundo com medo. Hoje foi o assunto do dia, né? A tempestade que vai cair nessa madrugada de quinta para sexta, de sexta para sábado, e aí derrubou tudo aqui. Eu mandei o convite. Vou mandar de novo. Engraçado. Eu estou marcando, mandando convite e você não está recebendo. Ok. Deixa eu ver. Chegou! Gente, o que aconteceu? Fui falar de apocalipse, de fim de mundo, derrubou tudo. Você viu? Pode, gata. Não pode, né? A lei da atração. Eu falei, gente, logo hoje que eu vou falar com a minha amiga aqui. Gente, que bom que deu certo. Distribuam essa live, porque a Carol é muito querida, sou suspeita para falar, porque ela é assim, nosso braço direito, braço esquerdo, nosso pé direito, nosso pé esquerdo, está sempre solista. Vou apresentar para vocês a Carol. Ela aqui fez a descrição dela. Ela é uma pecadora salva pela graça, né? Essa é a sua primeira identidade. Casada com Eduardo, que é um outro querido, há 17 anos. Caramba, hein, Carol? Já há um tempinho, né? Nossas heranças do Senhor são Sara, de 12 anos, do Challenge A, que é uma querida. Leonardo, de 9 anos, no Foundations. E no Essentials, Esther, com 7 anos, que é uma fofa, né? Ela faz Essentials e Foundations. Gente, você também é outra que tem as 3 fases. Eu fiz a live agora com a Kátia Guará e ela tem as 3 fases em casa. Então, mais uma mãe aí super experiente no Cici, gente, para conversar com a gente. Seja bem-vinda, Carol. E ela é nossa diretora, gente, eu tenho que falar isso. Ela é nossa diretora, Carol, é diretora executiva de operações. Ela que junta todas as pontas, que corre para lá, que corre para cá, que resolve todos os nossos problemas e traz muita solução. E tem aguentado aí firme e tem sido uma bênção na nossa vida, na nossa equipe. E a gente pensa como a gente viveu tanto tempo sem a Carol, gente. A gente precisava de uma Carol no Cici, viu? Exagero seu, Gaba. Você que é muito querida. Seja bem-vinda. Eu vou tirar aqui, eu estou com medo hoje de mexer nesse Instagram, gente, mas eu vou tirar esses comentários, porque eu me confundo. Deixa eu ver, deu certo? Deu. Fiquei nervosa. Eu falei, gente, eu não consigo voltar. Aí quem me ajudou? Minha filha, lógico, né? Porque os filhos servem para isso, né? Socorre, a gente. Eu fiquei tão nervosa, falei, gente, eu não vou conseguir voltar, não. O outro telefone, eu falei, vou fazer no outro telefone. Deslogou também. Gente. Eu falei, gente, é uma conspiração. Ai, Carol, mas bom te ter aqui. Vamos conversar aí dessa sua trajetória, da sua jornada. Eu espero que seja um momento de encorajamento. Muitas mães têm falado comigo que essas lives têm sido a aula semanal delas, né? Muito bom. E é muito bom beber nessas fontes e experimentar, ter essa experiência de várias histórias. Você sempre se identifica com algo, né? De algum relato. Então tem sido muito bacana. Eu quero que você volte lá no começo do seu homeschool. Começamos juntas, né? 2016. Eu queria que você falasse como que foi essa decisão, quais foram seus medos, como que você deu conta das suas lacunas com relação à educação. Conta um pouquinho para a gente lá daquele começo.
Foi no finalzinho de 2016. Você começou um pouquinho antes, né? A Clarinha já estava maior já. A Sara tinha 5 anos, o Léo ainda era bebê, também tinha 2, 3 anos, e a Teté tinha meses. E muito foi por influência da Cíntia, que também está com a gente, né? O Cici. Mas pertinho de mim não conhecia ninguém, não tinha ninguém fazendo homeschool. Mas nós decidimos, né? Vamos com a cara e a coragem, Deus nos ajudando e iniciamos. Mas medos, eu tive alguns. Confesso que não fui muito medrosa, não. Mas eu acho que os meus medos, que ainda às vezes surgem, né? Vira e mexe, mas no começo é mais difícil, era de não dar conta, Aham. a rotina já de casa já é puxada, né? Verdade. E até que era bebezinha, então o meu medo era de não conseguir lidar com tantas responsabilidades, algo que é tão valioso, né? A educação dos meninos, então é uma responsabilidade muito grande. E também temia quando chegasse nas fases mais complexas de estudo dos meninos, né, com temas mais Entendi. complexos. Como que eu iria fazer com esses assuntos mais difíceis de abordar, né? Quando chegam assuntos que eu não domino, né? Sim, isso é muito recorrente. E os pais sempre perguntam: como é que eu vou ensinar uma coisa que. Porque a verdade é que nenhum de nós tivemos uma educação excelente, né? A gente fala, por mais, estudei numa excelente escola, uma escola que era referência, mesmo as escolas que são referência, que estão entre a top 10 do Brasil, não é sobre isso. Existem lacunas. Mesmo as pessoas que vêm das top 10 do Brasil, quando vêm para o homeschool, elas identificam lacunas, né? Na sua educação. Então, a gente se sente desafiado, né? Sem dúvida. Com certeza. É um desafio, você confronta a sua educação, você fala, meu Deus, como é que eu vou passar algo que eu não aprendi direito? Então tem todas essas lutas internas. Mas eu lembro de uma live que eu fiz com o nosso querido Samuel Vitalino, que você também conhece bem, que é um Sim. pai educador muito diferente, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci e eu sempre procuro encorajar os pais com isso. Coloque o seu medo no lugar certo, né? Porque a gente fica com tanto medo, às vezes, de não dar conta, de não suprir, de não ser suficiente, o que a gente sabe, e a gente esquece que existem perigos muito maiores, né? Que é você ver outros afiando a sua flecha e a sua flecha ser usada contra você. Isso é Exatamente. muito, isso é muito mais apavorante do que qualquer medo, né? Sem Que a dúvida. gente tem, né? Então ele Lutas fala, sempre vão ter, né? exato, sempre vai ter. E ele fala isso, né, com uma propriedade. Olha, gente, coloque seu medo no lugar certo, porque a gente precisa abrir os olhos, né, para o que está acontecendo no mundo. Aí você começou o homeschooling e não foi em comunidade, né? Você, como eu, começou ali só a sua Da família. escola. A sua família não é uma família pocket, né? Uma família que tem 3 filhos, já é uma escola ali, já tinha uma escolinha, não é tão pocket assim. Mas como é que foi esse desafio de você começar sozinha, não ter alguém para partilhar, ou você tinha alguém para te dar um suporte, para te dar um conselho, né? Porque não é incomum a gente se deparar com. Espera aí, está aparecendo aqui. Gente, eu não vou clicar em nada. Está aparecendo uma mensagem aqui para eu fazer login, mas eu não vou clicar. Vou ficar com essa placa aqui no meio da tela. Sério, para mim não está aparecendo, não. Não está aparecendo? Então, está aparecendo uma placa aqui para eu me logar. Nem vou clicar, que se lada. Não clico. Então, me fala um pouquinho desse começo, sem comunidade. É mais desafiador, né? Porque você não tem parâmetros, você
não tem nem com quem compartilhar as dores, nem as alegrias. Você tem muitas dúvidas, né, se está fazendo adequado, né, se está sendo adequado e não tem nenhum lugar para te dar essa base, né. Então falta boas companhias, tanto para os filhos como para a gente mesmo, né, às vezes para conversar, para trocar ideias, para orar, para chorar dentro desse assunto, né? É algo muito específico, né? Você optar por conduzir, por não terceirizar a educação dos filhos. Então, é um desafio por si só, né? E então era muito difícil caminhar só, por esses dois motivos, né? Por não ter uma amizade, alguém para compartilhar e por não ter algo que te balize, né? Que te diga, olha, por aqui está indo bem, isso aqui depois vai ser completado com outro assunto, né? Um currículo para te guiar, né? Então é muito difícil, muito trabalhoso também, né? É Porque verdade. Você pensava assim, quando você caminhava só com a sua família, você montando ali, certamente escolhendo, né, garimpando, né, como as mães falam. Ah, eu estou garimpando esse material, aí vê um perfil aqui de internet, esse material de geografia, vou lá e compro. Esse material de, é né, você maluquinho. fica garimpando os bons materiais, porque você tem que suprir de alguma forma a educação dos filhos. Isso é extremamente desgastante, né? Gastava muito tempo pesquisando e nem não atendia, às vezes achava uma coisa, mas que não ficava desconexa com a outra. Então é possível, mas é muito mais complexo, né? E eu percebi que eu não tinha, como você falou, né? Nós viemos de uma geração que tinha o ensino atrelado somente à escola. E eu vim, né, de lá. Então, eu não conseguia encontrar o conhecimento fora desse ambiente, apesar de ter optado, né? Eu falo, o justo caminha por fé, né? Então, a gente optou pelo homeschool por esses outros medos, né? Que você bem mencionou aí que o pastor Samuel fala, né? Por outros medos que nos motivaram a escolher o homeschool, mas a gente tem outros que aparecem menores e a gente fica lidando com eles ali no dia a dia. Eu lembrei da Raquel Oliveira, que é uma outra grande amiga. Gente, essa live eu estou me lembrando porque a Carol, deixa eu explicar para vocês. Eu e a Carol, nós temos muitos amigos comuns. Aí eu olho para a Carol, eu lembro de alguém. Já lembrei do Samuel, lembrei agora da Raquel, do Alauli. Ela Só falou para gente mim uma boa, hein? vez. É, Bem, ela lembrou, ela falou para mim uma vez, nessa busca, né, do cansaço. Ela tem 5 filhos, né? A Raquel Oliveira, que é uma querida que faz CC lá no Maranhão, é companheira da Kátia Guará, que esteve conosco na última live. Ela falou que ela passava mais da metade do ano só em busca de material. Então, na outra metade do ano, que ela aplicava, mas a primeira metade do ano era só buscando material. Parecia que era algo assim sem fim, né? E porque eu entendo as mães perfeitamente, porque é aquela dúvida de ter algo que balize, né? Que fale, olha, você está indo num caminho certo, né? Continua por aqui, né? Então as pessoas não têm uma noção do quanto está saindo para a direita, para a esquerda, ou se está fazendo um bom trabalho. Então é normal, tá? Isso numa caminhada, né? Numa jornada, quando você não caminha em comunidade. E eu falo comunidade, não é só o Classical Conversations, não, gente, porque nós não levantamos a bandeira Classical Conversations. Aqui, você que é pai, educador, mãe educadora, que não faz CC, né, que está assistindo essa live, isso é para todos. Sempre é bom você seguir o currículo, né? O currículo é vida.
Então, não tenha essa aversão a currículo, né? Porque tem muitas pessoas que não entendem o que é currículo, que é o caminho, a via, por onde você vai andar, e ficam naquela coisa de aversão. O currículo, ele não amarra ninguém. Pelo contrário, ele é um fio condutor. Ele conduz e ele te dá mais liberdade para você interagir com vários saberes, com várias ciências. Ele te dá mais liberdade, porque você sabe que está seguindo um fio, tem um fio condutor. Exato. Agora, Carol, você conta no seu relato uma experiência maravilhosa, que a gente, é feio, né, de falar que tem inveja, mas eu vou falar que eu tenho inveja, que é de ter alfabetizado a filha. Gente, eu acho sensacional os pais que alfabetizaram os filhos, porque isso é, de fato, um diferencial. Eu lembro da minha filha, que foi alfabetizada na escola, os olhinhos dela brilhavam. Ela falou assim para mim, quando ela conseguia ler tudo, né, nas ruas, nas placas, ela falou assim: mãe, agora os meus olhos veem. Eu achei tão poético aquilo, né? Mas ela traduziu algo assim que é como se ela fosse cega, como se ela não pudesse ver. Os meus olhos veem. Então, quer dizer, os olhos têm uma utilidade, consegue olhar e ler, né? Então, eu achei tão bonitinho. E é uma riqueza você ver a alfabetização, né? Ver a evolução do seu filho. Me conta um pouquinho dessa experiência e por que você achou que foi uma experiência tão harmônica para você e, de certa forma, a experiência de alfabetizar te deu assim uma coragem de, nossa, eu consigo, eu posso fazer isso. Fala um Sim. pouquinho dessa experiência. Olha, eu acho que foram assim dois fatores que basicamente fizeram com que a minha experiência com a alfabetização dos meus 3 filhos fosse agradável, né? Lógico, tem os dias e momentos de luta, de desespero, mas na média foi muito tranquilo. E foi a primeira, a estreia, né? A Sara foi muito encorajador para fazer com os demais também, Entendi. porque ela tinha muita vontade de aprender a ler. Então ela sempre falava: mãe, eu quero aprender. Hoje eu não aprendi a ler. Ah, hoje eu não aprendi a ler. Né? A gente colocou ela 1 ano na escolinha. E aí ela voltava todo dia decepcionada, porque ela estava lá para aprender a ler e não acontecia. Então ela tinha essa ânsia, né? Acho que é por isso que hoje ela não para de ler mais. Ela sempre gostou. E, e também o método escolhido, né? O método fônico é muito intuitivo, é muito natural. Né? Então, que eu fui descobrir quando me interessei por estudar com os meus filhos, né? Eu não conhecia, né? Eu sabia do silábico e vi o global acontecendo ali, né? Então, a maneira que ensinava na escola, eu falei, nossa, eu não aprendi desse jeito, estranho. E aí que eu fui ler sobre, fiz o curso do Carlos Nadalim, li o book dele, e aí que eu fui entender que existia um método muito mais simples, muito mais intuitivo, né? Então foi muito agradável. Em poucos meses ela já estava lendo. Então foi tranquilo. E para mim, ele falou, eu realmente posso buscar o conhecimento com a minha maturidade natural da idade, né, a minha responsabilidade de mãe, e vejo que o Senhor capacita. Né, com boas fontes, o Senhor vai nos capacitando a instruir os nossos próprios filhos. Ele que nos É deu. verdade. E é algo assim, todo mundo fala, né? Quem é educador fala. Quando a alfabetização não é bem feita, o aluno, o estudante, ele pode levar deficiências para todo o ensino, né? Todo o ensino fundamental. Então, a alfabetização realmente é uma fase não só de aprender a ler, mas são grandes conexões, até a interpretação textual mesmo tem a ver com a fase da alfabetização, se foi bem feita, se foi bem construída, e até para formar um leitor fluente, que você falou, que a sua filha é uma devoradora de livros, é uma leitora ávida, isso tem a ver também com uma alfabetização bem feita, né, que as pessoas desprezam, acham que não, não foi bem alfabetizado,
vai depois se tornar um leitor. Pode ser, pode se tornar um leitor, mas vai sofrer um pouquinho mais, né? Os percalços aí da vida. Agora, voltando um pouquinho lá à sua jornada, não é só os filhos que aprendem, os pais também imergem no universo apaixonante, né? Que você se deslumbra, que você fala, meu Deus, onde que eu estava que eu não tinha visto isso tudo? E você cita algumas leituras que te influenciaram muito no começo da sua jornada. Fala um pouquinho dessas leituras, quais são, indica aí para as pessoas e o que que você destaca dessas leituras que te marcou. Olha, no primeiro ano de homeschool, eu tinha acesso, o que tinha de, né, falando sobre algo parecido, era o Ensinando o Trivium do casal Bluedorn. Sim. E aí eu li, tinha coisas que eu não entendia, de verdade, eu tive que ler duas vezes e ainda. Eu lembrei de você, Lê, eu lembrei de você me fazendo uma pergunta do casal Bluedorn. Olha Você lembra disso? Eu lá, lembro, meu gente. Hoje vai nicho, estar não sendo a sei. live das memórias. A Carol me ligou e ela fala, Gaba, não entendi isso aqui e tal. Foi uma das coisas que a gente discordou ali, né? Isso é legal. Eu já estava um pouquinho à frente, só bem um pouquinho. E já tinha uma percepção de educação, né? Anterior ao homeschooling. E eu identifiquei ali, parece que o casal Bluedorn, a Laurie Bluedorn, ela criticava a memorização, né? Ela achava, você me procurou para perguntar sobre isso. Por que a memorização aqui, depois a criança não consegue usar em contextos diferentes? Aí a gente falou assim, nossa, será que ela conhece o Cici? Será que ela conheceu o Cici, né? Foi um dos pontos. Até depois tive a oportunidade de falar com ela, e isso mudou, né? Porque realmente o Ensinando Trivia foi lá no começo. Depois ela realmente entendeu que a memorização te dá subsídios e te enche de conteúdo para você usar e sacar aquele conhecimento e aplicar em qualquer contexto. Né? E isso foi uma das coisas que a gente conversou, que eu lembro bem lá no começo. O que que te marcou especificamente nessas leituras? Olha, o que mais eu achei bonito, assim, eu admirei foi a questão da possibilidade de fato ensinar aos filhos com uma cosmovisão cristã, não com verniz, né, não Sim, com sim. versículo jogado fora de contexto, mas realmente na sua estrutura de pensamento, uma visão cristã. Né? E também a questão da educação clássica, o Trivium, que eu desconhecia até então, e eu notei a diferença do que até então eu tinha, né, nas mãos que eu conhecia, e com a educação clássica que havia uma busca por uma erudição, uma cultura elevada. Né? Para mim, que estava no escuro dos conhecimentos em caixinhas, né? E eu falei, gente, as coisas se conectam. Como é É bonito ver verdade. um conhecimento aplicado no dia a dia, né? E E com a fonte de valor. simples, com simplicidade, né? Exatamente. Porque as Só que pessoas ainda era um desafio, confundem. né? Eu não, É um desafio. eu não sabia como aplicar. É simples, mas eu não sabia como vivenciar aquilo na minha casa. Sim, sim. Eu percebi que me faltava repertório. Sim, você falou isso. De fato, porque é algo natural, não é complicado. As pessoas acham que é dos gregos e não é dos gregos, gente. Não é. Isso não pertence à antiguidade clássica. Eles baixaram da nuvem. É anterior. Eles simplesmente foram instrumentos para formalizar, sistematizar. Mas a educação clássica é anterior. Ela é originária, ela é de Gênesis. Ela está lá em Gênesis, a educação clássica. São princípios fundamentais do universo, que fundaram o universo.
E eles, sabiamente, homens muito iluminados, né? Embora não fossem servos do Senhor, de Deus, eles muito iluminados, eles perceberam o cosmos, perceberam os princípios que regiam o universo e sistematizaram. Isso que eu acho incrível. Aí as pessoas, aí pronto, levaram a fama, né? Que dos levaram, mas é uma fama merecida. Eles merecem porque Eles eles têm uma trabalharam muito também, mas as pessoas precisam inteligência entender fora do que normal. fora da curva, né? Seu Aristóteles, seu Sócrates, eram É. pessoas realmente fora da curva. E aí, Carol, você descobre nessa sua jornada, já estudando, fazendo as leituras, você descobre o Classical Conversations. E por que que você decidiu se aproximar? Era o único currículo? Você já tinha ouvido falar? Como é que foi essa aproximação do Classical? Na busca de entender melhor, né, como viver a educação clássica, nas pesquisas, né, de mães educadoras, a gente fica pesquisando mil coisas, e aí eu encontrei o Classical Conversations, mas lamentei porque ainda não tinha no nosso país, né, eu Ah, falei, sim. puxa, seria tão bom se tivesse aqui, né, e logo isso virou objeto de pedidos em oração para o Senhor, né? Eu comecei a realmente, de maneira bem objetiva, né? O Senhor fala para a gente colocar diante dele todas as nossas ansiedades, nossos pedidos, nossas inquietações, né? E eu falei, o Senhor é provedor, o Senhor deu os meus filhos, o Senhor tem me conduzido nesse caminho, então eu creio que o Senhor proverá nessa área também. Então, eu comecei a pedir intencionalmente, o senhor poderia trazer um currículo tal qual, né? Não, talvez não fosse o Cici, né? Como este, para me orientar, para me ajudar, para ter gente para caminhar comigo, para ter a questão do currículo, que é aquela linha mestre que me faz caminhar tranquila, sabendo que eu estou estudando esse ano com a minha filha, vai ter repercussão lá na frente, vai ter costura, não vai ser um negócio solto, né? Então, eu comecei a clamar por isso. E o Senhor atendeu, né? A minha oração e de outras centenas de famílias, certamente, né? E aí, mulheres corajosas aí, né, Gaba? A Gaba, a Nos Renata, unimos, né? Camila É Lipski. é um sonho que se sonha junto, né? Nós É, nos não dá pra sonhamos juntos e Deus uniu essas pessoas que estavam sonhando, né? Sonhando e pedindo a Deus por esse socorro. E foi maravilhoso esse encontro. E você participou do primeiro prático. Carol estava lá no primeiro prático, em 2018, em Atibaia. O prático, gente. Fala um pouquinho o que é o prático, Carol, para quem está ouvindo. O sim, que é um prático? o prático é esse nome mesmo, né, em latim, que vem de prática, de colocar em prática o que você tem recebido de conhecimento. E é um treinamento que pais, tutores, coordenadores, pais em geral, né? Mas alguns vão se voluntariar, Interessados, como que é? interessados em educação clássica Sim, participam, né, também. em geral, exatamente. Pais, né? E eles vão receber informações, conhecimentos sobre a educação clássica, sobre a aplicação com o currículo do Cici. E nós temos todos os anos, né? O Cici faz todos os anos esse evento que é maravilhoso. Extremamente. Ele é instrutivo, mas mais que isso, ele é edificante. É muito gostoso renovar as forças e o conhecimento, né? Como a Renata fala, o conhecimento tem camadas. Então, eu entendi uma parte esse ano. Aí eu É vou de verdade. novo, ouço as mesmas verdades, aí completa gaps que você nem tinha notado que tinha, né? Então, é um conhecimento contínuo, constante. É maravilhoso. E aí eu estive lá no primeiro, né? No final de Até porque 2018. eu lembro de você, até porque absorver tanto conhecimento, né, que você nunca ouviu falar. É aquele negócio que eu falei no começo, meu Deus, onde é que eu estava que eu nunca ouvi esse conhecimento todo? A gente fica realmente fascinada. E como é algo orgânico, é algo natural, você fala, meu Deus, é isso, esse é o método. A Libortin sempre fala, educação clássica não é
um dos métodos, é o método para aprender, né? Porque as pessoas acham que é mais um método. Tem Waldorf, tem Montessori, tem... Gente, se Montessori, se Waldorf, se Charlotte Mason não tiver uma abordagem clássica, não traz o aprendizado da forma correta, né, da forma natural, da forma orgânica, como deveria. Então, não importa qual é o nome que a metodologia tem. Se não for uma abordagem clássica, não vai ser um bom aprendizado, porque vai queimar etapas. A educação clássica ela não queima as etapas. Né? Ela é atenta para a evolução do ser humano de acordo com a sua fase, né? De acordo com a sua fase natural. Eu poderia até se confundir com o método natural. Isso é bem bacana. E ali, Carol, no prático, que é um evento voltado para quem quer aprender mais, para aplicar esse método, você se conecta a pessoas, você se conecta a conhecimento, é uma excelente oportunidade de crescimento, né? É um evento, porque alguns pais, às vezes, não se interessam de ir. Eu já estou no currículo, então não preciso de ir. Né? Eu queria que você deixasse aí um incentivo, gente, é muito importante. Fala um É pouquinho aos verdade. pais quando que vai ser o próximo prático? Quando que nós vamos ter práticos presenciais agora? A partir de Agora quando? só dezembro, janeiro, aí a gente vai ter de novo. Tem que ficar atento aí na sua região. Mas é que eu costumo falar, eu faço uma comparação, né? Existem meios de graça, né? O Senhor deixou para que nós alimentássemos nossa fé, né? Então tem os meios de graça para você não apagar a sua fé, não esquecer de quem é seu Deus. E uma analogia, claro, nós temos meios de graça no CC, né? Então, o prático é você poder desfrutar desse meio de se renovar, de conhecer mais. A gente sempre está aprendendo, né? Quem tem um coração ensinável porque está crescendo mesmo, né? Não só em santidade, mas o conhecimento do Senhor é tão vasto, tão grande, né? Tudo que Ele fez. Então nunca tem fim, nunca tem fim. Então eu assim eu estimulo demais. É uma festa, né? Participar do prático é um momento de celebrar, Não celebrar é da melhor maneira, conhecendo mais. perfeito, não é um conhecimento que você vai estocar, né? Eu vou acumular esse conhecimento. É algo que te leva a uma aplicação, porque isso também é bem bacana da educação clássica. Você não acumula, não tem como você acumular. É algo que imediatamente você já se vê numa discussão, num debate, numa argumentação, numa conversa, você já se vê colocando porque é algo que vai internalizando de uma forma tão natural, uma mudança de mente, né, que ocorre, que você vai internalizando nas suas conversas diárias, né? Então é para a vida, não é só para você descartar, como acontece Não. normalmente. E aí, Carol, eu estou fazendo aqui a sua linha do tempo, tá? Dessa linha do tempo sua, lá, feliz, na comunidade, você não... Na comunidade não, no prático, em 2018, você não iniciou imediatamente o homeschool em Não. comunidade. Você continuou ainda só. Você foi ao prático e continuou só. Como é que foi esse processo de iniciar uma comunidade depois de um ano? Como que se deu Quando eu isso? fui em 2018, eu fui com uma família, com uma mãe que estava interessada no homeschool na minha região, só eu e ela, né? Nós fomos com a Cíntia, o Fernando, uma outra família da Bahia, mas todo mundo da Bahia, né? E aqui da minha região, eu e essa mãe. E ela estava começando, então eu fiquei insegura de iniciar um projeto desse tamanho, né? Ai, gente, assumir uma comunidade, como é isso, né? O currículo chegando, então eu realmente fiquei com receio de começar com uma família apenas, e também porque nós tínhamos acabado com aquele medo de
a Sara está crescendo, ela vai precisar ver outros assuntos. Então a gente falou, bom, vamos ter que fazer um investimento de materiais. Vamos comprar material de história, de geografia, de matemática, né? E buscando algo que fosse uniforme. Então a gente procurou um currículo, não era um currículo, mas eram livros didáticos, né, do mesmo local. Escolares, né? Seguindo o currículo Escolar. escolar. Exato, era o que eu tinha, né? E nós tínhamos acabado de fazer esse investimento, foi um investimento razoável. Então, juntou tudo isso, eu falei, não, eu acho que eu vou seguir com o que eu já comprei, e vou esperar para ver como vai ser esse ano. E esperar que mais famílias também apareçam, né? Para a gente formar uma comunidade de fato. Carol, você ficou com pena de não usar aquele material todo? Como é que foi? Eu lembrei de um meme, né, que está tendo agora aí, de um pai que está iniciando a escola e ele fala, poxa, amor, ainda bem que a gente comprou muito material, né? É uma fortuna, mas ainda bem que a gente comprou até as crianças entrarem na faculdade. Ela, não, é só para esse ano, não é até entrar na faculdade. No challenge vai isso aí, mais ou menos. Material só para esse ano. E era assim que eu me sentia. Eu me identifiquei muito com esse meme. Eu falei assim, gente, eu achava também, todo ano que eu comprava material escolar, eu achava que era para a vida inteira, mas não, era só para aquele ano. Então é muito frustrante, né? Você podia até falar dessa mudança, porque o que eu acho sensacional no homeschool, para quem tem mais de um filho, é que tudo vira herança, né? Então, os livros da Sara vão servir para a Esther, vão servir para o Léo. Fala um pouquinho dessa diferença. Pois é, e aí a gente começou, né, 2019, com aquele monte de livro que só dava para aquele ano. E também, assim, aí juntando só, né, para fechar a história, naquele ano de 2019, muitas famílias da minha região apareceram interessadas no homeschool. Muitas famílias queridas que estão com a gente até hoje surgiram, apareceram, assim, 10 famílias querendo fazer homeschool. O nosso amigo Alessandro apareceu, assim, no final do segundo tempo. Não, eu quero também, eu quero também. E então eu animei o pessoal a falar, gente, agora a gente vai formar uma comunidade do Classical Conversations. Mas o que que é isso? Aí eu fui explicando, o pessoal animando. Você jogou a isca, né, Carol? Gente, aprendam. As pessoas. A Carol tem que dar um curso como formar uma comunidade, né, Carol? Você joga a isca e todo mundo caiu na rede e pronto, agora é a comunidade. Mas é o que a gente sempre fala aqui, é Deus quem manda as É famílias. verdade. É Deus quem manda, é um chamado. Ninguém convence ninguém para ter o seu chamado que Deus deu. Não, não se convence. A pessoa tem ou não tem. Deus vai capacitando, mas ele chama, ele chama. Então, ele vocacionou essas famílias, não fui eu, né? Eu só animei com o currículo. Gente, agora a gente tem muitas famílias, vamos nessa. Daí a gente foi, no final de 2019. E nesse ínterim, estudando aquele outro material, foi uma decepção, né? Porque era pobre, né? Não dava, não Você dava. não Eu teve desisti. pena. Você não teve pena de deixar de lado, né? Não teve Não, pena. não, eu tive mais pena de continuar estudando aquilo com a minha filha. Geografia não se vê nada de mapa mais, né? É Você só verdade. vê rua, bairro, quarteirão, a lição 1. A lição 2, a mesma coisa. Gente, a menina só dá uma volta no quarteirão que ela já entendeu isso. Não precisa de 3 capítulos de geografia, Eu me né? lembro disso, é verdade. É meu bairro, minha cidade, minha rua, meu bairro, minha cidade. É dessa forma, essa progressão, né? É História triste. também passava longe, né? E nessa época eu já tinha adquirido os cards em inglês da Timeline, no prático de Entendi. 2018. Aí quando eu deparava, comparava um com o outro, é desleal. É A comparação é verdade. desleal. Aí eu falei, não, isso aqui não vai dar mais. Abandonei no meio do caminho, falei,
já foi, já. Fazer o quê? A gente tem que fazer algumas tentativas. E agora os livros que você tem, porque você investe, tem os materiais que são pedidos no currículo do CC e são descartados de um filho para outro, De como é que é? maneira alguma. Não, de maneira alguma. Agora que minha filha chegou no Challenge, né? É muito interessante que a gente está envolvido no currículo, nos bastidores, né, já há alguns anos, mas você precisa vivenciar de fato como mãe para entender como as coisas foram bem elaboradas. A gente fala que às vezes o pessoal acha que a gente está vendendo peixe, mas não é isso, gente. Não é. É só vendo mesmo. Então, eu vejo agora como, por exemplo, o OIOS, que os meninos aprenderam na base de desenho, no Foundation, né, as técnicas bem simples de desenho, como faz diferença agora para a Sara fazer cartografia. Como os cards de histórias sempre, sempre serão usados. Então, é um material realmente riquíssimo para consultas de ciências, os cards de ciências. Material de essentials, eu vejo a Sara agora aplicando para fazer os textos de pesquisa. Então, assim, é muito legal como realmente o conhecimento é construído, não é algo que você aprende um conteúdo, descarta, faz prova e descarta. Não, aquilo vai construindo conhecimento na criança, e aquilo nunca mais sai dela. É verdade. É fantástico. Os materiais são Agora, todos. agora eu posso falar como mãe, eu sou a mãe já que você está aposentada, e aposentada, mãe homeschooler aposentada, eu posso falar que os materiais que a gente adquire, né, do currículo, que estão presentes no currículo Classic Conversations, eles são realmente para a vida toda. Porque quando a gente pensa em se desfazer, você não consegue. Eu falo, pelo amor de Deus, isso não. Isso aqui também não, porque é coisa que eu ainda preciso aprender. Sabe aquela coisa que você vai levar uma vida inteira para processar? Sou eu. É, Eu vou levar uma vida inteira para processar esse Lost Tools of Writing, pelo amor de Deus, que são as ferramentas perdidas da escrita, gente, pelo amor de Deus. Isso é um tratado de escrita que eu tenho certeza que Aristóteles tem um orgulho. Sócrates, Aristóteles, Cícero tem um orgulho desse material aí do AIW, que foi traduzido pela Classical Press. Mesmo você que não faz CC, pode adquirir aqui, fazendo merchan aqui da Classical Press, gente, porque eu sou fã desse material, recomendo. Eu tenho em inglês ainda, não tem, porque eu sou lá dos primórdios, então tudo era em inglês. Você que já está tendo a bênção de ter tudo adaptado para o português, gente, isso é uma bênção. Né? Realmente tem que aproveitar. E a arte de escrever também é outro tratado da escrita maravilhoso, né? Os livros são como pode? maravilhosos. Como que você vai se desfazer de um livro desse, gente? É um conhecimento que nem a pessoa... Eu vou te dizer uma coisa, nem no mestrado tem. Eu falei, gente, no mestrado, eu fiz no mestrado, depois fui para o doutorado. Se todos tivessem acesso aos 5 cânones da retórica, se todos tivessem acesso aos 5 tópicos comuns, gente, a gente não teria analfabeto funcional na universidade, porque te ajuda a pensar, a chegar à verdade. Então, assim, são ferramentas que você não vê os universitários. Eu corrigi muita dissertação de mestrado, eu corrigi muita tese de doutorado, e você fala, meu Deus, como essa pessoa chegou aqui? Misericórdia, como escreve tão mal? Não escreve lé com cré, nada faz sentido. Não tem coerência textual nenhuma, não tem coesão. É uma pobreza linguística na universidade, nos níveis mais altos da universidade, que você olha uma criança numa fase de essentials, gente, dá um banho de coerência, e eles são tão novos, né? Redigindo, fazendo textos, argumentações tão profundas, e isso é para a vida toda, gente. Se você acha que isso é só para saber ler, saber escrever, isso é um engano, porque isso é para a vida toda. É para discernir o mundo, né? Porque a linguagem te ajuda a entender o mundo. É um instrumento que
Deus nos deu para entender, interpretar o mundo, é a linguagem. Então, se você tem a linguagem, por isso que uma das coisas que o currículo clássico trata, eu acho que você deve ter essa experiência muito forte também na sua casa, né? Com os três, é a linguagem. Porque a linguagem abre portas, né, Carol? Com certeza. Tanto que a gente fala, é algo comum da gente falar, mas é bom sempre lembrar que o nosso Deus quis se revelar a nós por meio da palavra, né? Palavra. Então, se você não lê bem, se você não compreende, se você não interpreta, você não vai conhecer o seu Deus, É né? E verdade. todas as outras coisas, qualquer um que falar um pouquinho melhor, Sim, ele vai te iludiar, ele te leva, exato, te engana. exato. E uma coisa muito interessante que também, assim, eu digo assim, que eu comecei a palpar, de entender que a gente entende às vezes meio longe, né, abstrato, mas com a realidade de viver em comunidade, caminhando no mesmo propósito, é de usar os conhecimentos para servir ao próximo. E isso é tácito, é real. Não é conhecimento para mim vai descer, para falar que é Exato. meu, não dá em nada. É um conhecimento que é para realmente mostrar como o nosso Deus é grande e como eu posso ajudar o próximo, como eu posso caminhar com o próximo, como eu posso aprender com o próximo, né? Então, não tem preço. Maravilha. É humildade, né? A Libortin sempre fala isso, como a educação redimida, essa educação que vem para redimir a nossa visão acerca do mundo, acerca de quem nós somos também, né? Esse pontinho, esse grão de areia no meio desse mar aí. Então é maravilhoso, realmente. Deveria não nos trazer soberba, não nos trazer altivez, mas trazer humildade, né? Porque nós somos humilhados, né? Por esse conhecimento que é soberano, que pertence a Deus, ele que tem todo o conhecimento, toda a inteligência, ele que conecta toda essa sabedoria, todas essas áreas do conhecimento são conectadas por ele, porque por nós, você vê que a gente tem um raciocínio tão falho, tão arraigado no pecado, que a gente tem a tendência para dividir. Vamos colocar que a gente não consegue pensar de forma clássica, que é a forma de unir todos os pensamentos num lugar só. Não, a gente quer dividir. Traz a matemática para cá, traz a geografia para cá. Isso também é fruto de uma visão míope de educação, né? Nós somos míopes na educação e Deus proporciona através do que é original, do que é princípio de sabedoria, essa unidade. Não, olha só, meu filho, você está entendendo tudo errado. Todas as coisas funcionam juntas. Isso é o universo, isso é o cosmos funcionando. É a matemática, é a linguagem, é a geografia, é a história, tudo é uma coisa só. E isso realmente é desafiador, essa mudança, essa virada de chave, né? Querida, estamos chegando aqui ao final, a gente fala muito, né? Mas foi uma alegria, tá? Essa conversa aqui com você. E a gente quer saber qual é o seu essencial, né? Eu vou ler aqui, Carol, o que você colocou para mim. O seguinte, você fala que desde então, né, desde que você iniciou essa jornada na educação domiciliar, na educação clássica, você tem descoberto que o essencial mesmo é o que é o essencial para você? Tcharam! Olha, as lives anteriores foram excelentes, viu? Vou fazer um suspense. Mas só para fazer. Foram excelentes. E as minhas irmãs falaram coisas que eu também acho essenciais, né? Então eu falei, não, eu tenho que falar algo que seja verdadeiro, mas que seja um pouquinho, né, Diferente. diferente, tá bom? Então, eu meditei e falei, olha, eu acho que o que é essencial no homeschool para mim é ser consistente no que é prioridade. Ser consistente, constante, perseverante no que é prioritário. Às vezes a gente quer abraçar o mundo
quer ter... encher a criança de 5 anos com livro de química, de cartografia, de várias coisas, não é época disso. E a gente deixa de priorizar o que é necessário naquela época para a criança e ser consistente, né? Por exemplo, ser consistente na alfabetização, que nós falamos, para a criança aprender a ler bem. Ser consistente no ensino de aritmética básica, porque senão não adianta ir além, galgar outros degraus para a criança entender matemática. Ser consistente em tudo. A palavra de Deus, que é a essência, né? É buscar conhecer a Deus, torná-lo conhecido. Se nós só conhecemos a Deus no domingo, lá na igreja, também não adianta. Então, a memorização só acontece se você for consistente. Se você pega lá o Foundations e faz todos os dias um pouquinho com seu filho. Pega a semana e faz a revisão. É simples assim. A gente quer inventar coisas mirabolantes, acha que é insuficiente e às vezes a gente está deixando de construir um solo firme, sem buracos. Muito legal. Muito legal. Você falando sobre isso, a consistência, ela se contrapõe à quantidade, né? Porque as pessoas, a gente fala de consistência no que é prioridade. Então, vamos lá. Gente, não é sobre volume, porque às vezes você replica um volume e você pulveriza conhecimento. Você não dá profundidade de conhecimento, mas você pulveriza, você replica o que a escola faz, que é aquela coisa geral, e depois você não conecta fio nenhum, né? E você mal sabe, aliás, não sabe tudo de nada, né? É um trocadilho, sabe nada de tudo, é um trocadilho desse. É um doutor Porque de nada. a consistência ela não tem a ver com volume, né? Ela tem a ver com fidelidade. Outro dia eu vi a minha fisioterapeuta, ela estava falando, olha, o músculo, né? A nossa mente é um músculo, o nosso cérebro é um músculo, e se você exercita um pouquinho, 18 minutos por dia, e quem exercita só 2 vezes ou 3 vezes na semana, mas quem exercita 18 minutos por dia, que é consistente, tem no final do ano tem um resultado muito maior do que quem fez 3 horas de exercício 2 vezes por semana. Olha só. A gente pode trazer isso, essa realidade, para qualquer área. É assim com a matemática, quando você exercita. Eu prefiro exercitar, né? Se você vai exercitando um pouquinho, vai persistindo. Agora, quando você. Fiz tudo de matemática, agora eu vou ficar 15 dias sem ver. Pois é. Gente, volta para a estaca zero. Pode não voltar para a estaca zero, mas você vai ter que dar uns passos para trás e recapitular. Eu, pelo menos, eu sou assim. Se eu não fizer todo dia um pouquinho a leitura, se eu pulo 2 dias, eu já tenho que voltar tudo, porque já não sei mais onde estou. Né? Exato. Então, gente, a consistência realmente ela traz resultado, ela traz a excelência. A consistência, a perseverança traz a excelência nos resultados. Então, essa é uma dica de ouro da Carol. Anote aí. Vale a pena mais um pouquinho todo dia do que muito de vez em quando. Né? Exato. Isso é uma verdade. Carol, eu quero que você escolha aqui, é de praxe, no final da live, escolher uma verdade ou desafio. Estou até pensando o que eu vou falar aqui para você, mas vamos lá. Escolha uma verdade ou desafio. Eu acho que o desafio é mais divertido. Um desafio divertido? Então vamos lá. Eu acho Abre que é aí. mais divertido. Tá. Tem um livro aí perto Tenho. de você? Peraí. Então abre, hoje é dia 21, abre na página 21 e lê o primeiro parágrafo. Ai, que medo. Um desafio divertido. E ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Olha esse livro, hein, Carol? Que livro é esse? Deixa eu ver o livro. Mostra. Olha como é que ela foi clássica, gente. Ela foi no essencial. Então, vamos lá. O Essencial é o primeiro livro da Lee Borkins.
que é o Decor, de uma trilogia, né? Que todo pai educador deve ler, fazendo ou não educação clássica. Então, fica mais uma dica aí de leitura. Então, página 21, pega um parágrafo aí. Bate o olho aí, pega um parágrafo na página 21. Eu nem sei o que é. Fala. Por meio de histórias de crianças reais, estudando conteúdo de qualidade, apresentaremos o propósito e os objetivos da educação, enquanto oferecemos diversos exemplos para sua execução prática. Minha esperança é que não apenas pais e mães, mas qualquer adulto preocupado com o estado da educação considere esse livro útil. Muito bom. Isso aí é uma experiência que a Lee Borges teve numa escola, né? Ela acabou trazendo a vivência dos filhos dela e também de uma escola que ela deu aula. É muito bacana esse livro, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Isso. E você lembrou bem, é muito legal esse exemplo da Lee Borges, porque ela falou de coisa tão simples. Ela entrou numa sala, crianças fazendo cópia de um texto bom. Ela falou, só isso, cópia? Mas olha quantas coisas as crianças estavam aprendendo, né? A ter postura, a ter uma caligrafia adequada. O trecho que estavam copiando era das escrituras, é um bom conteúdo. Então tem tanto conhecimento, tanto treino numa coisa simples, tão básico, né? Mas que a gente né? muitas vezes, tão básico que pode ser tão não... desprezível, né? As pessoas olham assim, ai, coisa maçante, coisa chata, tradicional, vamos inovar, vamos reinventar a roda, né? Então, o essencial é exatamente sobre não reinventar a roda, tudo já foi feito, é só fazer. Você acabou trazendo um exemplo, olha só que bacana, você acabou trazendo um exemplo da constância, porque esse exemplo da consistência é um exemplo da consistência, porque ela trouxe um exemplo daquilo que as crianças faziam todo dia um pouquinho. E os resultados que elas obtiveram no final do ano foi muito superior às escolas modernas. Né? Incrível. Foi um exemplo fantástico, muito legal. Carol, essa live foi riquíssima. Muito obrigada por compartilhar essa história. Eu estou morrendo de medo, gente, de não salvar essa live. Se eu não salvar essa live, porque tem uma placa aqui na minha frente que eu estou deslogada. Sério, eu queria tirar um print. Tem uma placa aqui falando, o Instagram está falando que eu não estou logada, que eu preciso me logar. Então, para eu salvar essa live, eu vou me logar. Essa live pode cair no ciberespaço aqui do Instagram, tá? Mas, já que vocês estão me vendo, não consigo nem habilitar os comentários, acredita? Estou bloqueada. Eu queria habilitar aqui, tem gente mandando coração, então manda coração aqui, porque eu não posso nem habilitar os comentários, gente. Estou totalmente bloqueada. Se a gente não salvar essa live, a gente vai ter que marcar uma próxima, porque foi sensacional. Não sei se a gente vai conseguir repetir tudo. Mas foi um prazer, querida. À disposição. Falar com você é sempre uma alegria. Sempre aprendo e me divirto. É muito bom, muito bom. Um abraço a todos. Queridos, semana que vem nós voltamos ao nosso ritmo normal na terça-feira. Terça-feira que vem tem mais o essencial do homeschool, se o Senhor permitir, com a graça de Deus. Tá bom? Muito obrigada pela partilha, Carol. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Tchau.